Bom dia, professor. Apresentação do grupo 2. Nós apresentamos o segundo CI Talk. Nosso tema foi a introdução das soft skills por meio de dinâmicas. O grupo o professor já conhece. Dane Andrade como gerente. O grupo composto por Ingrid, Júlio, Rafael, Júlio Guzmão, Gustavo Rocha, Gabriel Bellarmini e Macobi Lopes. O nome do projeto é Introdução a Soft Skills por meio de dinâmicas e os objetivos planejados. O CI Talk sobre Soft Skills, a gente elaborou dinâmicas e a apresentação oral, abordando o tema de Soft Skills, e as dinâmicas, as soft skills exploradas foram o trabalho em equipe, a comunicação, a adaptabilidade, gestão do tempo, liderança e criatividade. Ao final do evento a gente teve uma discussão geral sobre o que foi aprendido, e o tempo inicial era 3 a 4 horas, mas depois da reformulação e depois de tudo que aconteceu dentro da infraestrutura do CI, a gente teve esse caso de passar para 2 horas e meia, 2 horas no caso, nossa apresentação foi em 2 horas. E aí a gente pensou inicialmente que cada grupo de dinâmica seria 3 grupos, no máximo 7 participantes. Parte desse objetivo da execução também tinha cada equipe participará de uma... Cada equipe teria um supervisor dentro do grupo. A apresentação em si, dentro dos conceitos de soft skills, seriam feitos por 2 membros, aí foi contemplado eu e Ingrid, apresentamos. A senhora não estava no evento em si, mas eu estava presente. Foram eu e Ingrid e os apresentadores. E cada dinâmica, a equipe vencedora recebia uma premiação, a gente recebia um bombom mesmo. Então, todos os objetivos em relação a isso em geral foram alcançados. As atividades realizadas foram a dinâmica 1 com telefone sem fio com gestos. Essa explorava as soft skills de comunicação, basicamente. A segunda dinâmica foi a atividade com balões. Explorou habilidades de adaptabilidade, gestão de gerenciamento de tempo. A atividade 3 foi o desenho com as fórmulas de círculo. Explorou as soft skills de criatividade, gerência de tempo e o trabalho em equipe também. A discussão final, a gente basicamente entregava números ímpares na premiação das equipes que eram vencedores de cada dinâmica. Então a gente perguntou no final o que cada líder fez com a distribuição de seus prêmios, para saber. Aí foi mais um quesito de liderança que a gente pôde discutir no final, com a decisão de cada líder de cada grupo de dinâmica, disponibilizou e dividiu a premiação. A divulgação do evento teve essa mudança, o evento em si passou para 2 horas e meia, a gente executou tudo em termos de 2 horas, a meia hora final ficou mais para o coffee break. Nós conseguimos dividir os grupos em 3 equipes de 6 pessoas, então o risco que a gente previu de faltar pessoas, no caso, não foi concretizado, a gente conseguiu dividir direitinho. Inclusive, um dos pontos negativos foi que os integrantes da disciplina em si foram, inclusive, os mais resistentes, a galera que estava lá, que foi convidado, e pessoas de público externo participaram mais das dinâmicas, inclusive, mas deu para organizar direito, então foram 18 pessoas que participaram, mais ainda, que participaram das dinâmicas. As equipes foram supervisionadas pelo menos um membro da nossa equipe, e o evento foi apresentado por mim e Ingrid. O planejado durante o contexto todo da disciplina foi o termo da abertura do projeto. Na verdade começou no kick-off, termo da abertura do projeto, plano de divulgação, roteiro de execução, materiais para execução e materiais para divulgação, dados da apresentação e a apresentação em si. A gente decidiu também que o plano de divulgação e os dados da avaliação seriam feitos pela equipe de gerência, equipe de gerenciamento, a equipe supervisora, não para cada subgrupo que apresentaria o CI Talk, mas as outras entregas foram feitas normalmente. Então os marcos aí, marco 1 a gente pode dividir o termo de abertura, o kickoff, o 2 foi o planejamento, cronograma das atividades,
plano de projeto. O marco 3 é a apresentação do evento. E aqui o marco 4 é esse vídeo de encerramento, né? Então todos os marcos foram entregues na data planejada, exceto o marco 2, que a gente estava com aquele problema no carnaval e a gente teve que esperar o documento da equipe de gerência tá pronto para a gente se basear no template deles para entregar. Então, o orçamento acho que não vale a pena muito explorar aqui tudo, mas se a senhora quiser pode dar pausa e observar tudo. Uma parte legal foi que Dane, como gerente, ele sempre teve essa contundência em não gastar o mínimo possível, então a gente economizou o máximo que pôde. E utilizamos também dos recursos externos que foi disponibilizado pela senhora para a gente fazer um coffee break ao final do evento também. Tratamento de risco, a gente levantou os riscos em relação ao público do evento, se a gente conseguiria dividir as pessoas em subgrupos para realizar as dinâmicas. A falta de engajamento de cada grupo também foi um risco, mas que não se concretizou. A galera participou bastante e foi legal ver a interação e o comprometimento de cada grupo e do público em geral com as dinâmicas e com o conteúdo apresentado. E o risco da ausência de algum grupo da organização, do nosso grupo no caso, né? Isso ocorreu, mas da forma que a gente dividiu, a gente treinou a apresentação antes e a gente já supõe que isso poderia acontecer, algum membro da nossa equipe poderia faltar, mas com o treinamento a gente conseguiu contemplar toda a apresentação sem problemas graves. Mais um risco, o risco da falta de recursos para a realização de dinâmicas e para entregar os prêmios, mas isso a gente conseguiu levantar com o orçamento. Todos os recursos foram levantados. As dinâmicas planejadas, os principais resultados alcançados foi as dinâmicas apresentadas foram desenvolvidas sem nenhum problema, os participantes do evento demonstraram engajamento. A discussão final sobre softwares que abordaram as dinâmicas foi proveitosa, eles conseguiram entender bem os conceitos de das soft skill em geral, das categorias de soft skill, e não faltou nenhum recurso para a execução do evento. Alguns registros do dia, cada grupo separado, a gente apresentando o desempenho em geral. Houveram alguns problemas de comunicação, que basicamente é a definição que Dane Code copiou durante todo o processo, isso aqui é desde o início. Ocorreu alguns riscos não planejados, vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas a gente conseguiu respostas adequadas e nenhum problema grave ocorreu durante a apresentação, durante a execução. Não houve uma separação clara durante a realização do evento, isso em relação, vou falar um pouquinho mais depois exatamente o que foi isso. Não é uma separação em termos de papéis, mas em termos de organização mesmo da execução. E houve problemas no engajamento de alguns membros da nossa equipe. Então, desempenho geral, devido à grande falta de engajamento de alguns membros, um certo preconceito se desenvolveu conforme o projeto progrediu, no caso um conflito interno. Ainda assim, de geral, com a realização do sucesso do evento, posso considerar que a equipe teve bom desempenho. Então, Markov Lopes, pontos positivos, basicamente os pontos positivos é o que todo mundo teve, né? Teve participação mínima no projeto, no caso de Markov foi uma participação mínima, presenciou algumas poucas reuniões e teve a contribuição financeira. Os pontos negativos, ele foi ausente na realização do evento, não participou e teve engajamento mínimo nulo nas atividades do projeto. Júlio Rafael, pontos positivos, engajamento com todas as atividades do projeto, foi responsável, contribuiu financeiramente, participou de todas as reuniões e teve um alto engajamento. Pontos negativos, falta de postura em determinados momentos, falta de comunicação em determinadas atividades. Desempenho individual, Júlio Guzmão, perdão. Pontos positivos, presente durante a realização do evento, contribuir financeiramente. Pontos negativos, engajamento nulo durante as fases iniciais de planejamento. Em Almeida, só pontos positivos, a única só com pontos positivos, engajado em toda a relação do evento.
contribuiu financeiramente e é responsável pela apresentação e por todas as reuniões e etapas do projeto. Gustavo Rocha contribuiu financeiramente, esteve presente na realização do projeto, na execução, esteve engajado com as atividades do projeto, falta de comunicação e trabalho conjunto com a equipe ao longo do projeto, foi o ponto negativo dele. Eu teve engajamento com todas as atividades do projeto, foi responsável pela apresentação do projeto junto com o Ingrid, contribuiu financeiramente, ponto negativo, falta de comunicação e excesso de atividades, principalmente no começo, em relação a kickoff e TAP, termo da abertura. Dene Andrade, gerente aqui, o único gerente que se impõe a si mesmo pontos negativos, a falta de comunicação e excesso de atividades, mas foi um gerente que conseguiu com certeza contemplar todos os engajamentos, assumiu o papel de gerência e contribuiu financeiramente. Levantamento de alguns riscos inesperados. Esse levantamento de alguns riscos foram basicamente dois, em relação à divisão de pequenos papéis dentro da execução, né, em relação a quem sairia das dinâmicas para pegar o material de comida, essas pequenas coisas. Então foram aspectos mínimos da execução em si que não foi bem separado no nosso treinamento, que a gente só planejou coisas gerais. E a última pendência foi outro risco inesperado também, foi o que a gente ia fazer com os balões ao final do evento, né? A gente teve que estourar, gerou um barulho muito grande dentro do centro de informática, a gente não planejou isso. E a última pendência é devolver o dinheiro que sobrou do orçamento para os membros da equipe. Os pontos fortes foram as reuniões bem remotas que a gente fez. A gente só teve uma reunião presencial que foi para treinamento da execução, mas as reuniões remotas foram bem sucedidas. O cumprimento de prazos, a gente fez entregas até prévias das metas estipuladas. O cumprimento do orçamento, a disposição da plateia em participar das dinâmicas, a organização sequencial da disciplina em si. A gente gostou muito como a disciplina foi dividida, o incremento de cada atividade auxiliou muito durante a execução do projeto, por causa de como a disciplina foi desenvolvida de forma incremental. A infraestrutura e engajamento do centro de informática para eventos, pontos fracos, né? Infraestrutura do centro, a falta de comunicação da equipe de gerenciadores, na definição dos responsáveis pelas pequenas tarefas, que eu acabei de falar, e a não implementação do link para avaliação do evento em tempo hábil. No dia do evento, o link de avaliação não estava desenvolvido ainda pela parte da equipe gerenciadora. Recomendações: a utilização do documento que a gente criou durante a semana para guiar a execução, que a gente pode recomendar para os novos gerentes de projeto que vão desenvolver o projeto. Esse é o primeiro ponto. Ter bem definido skills pessoais de cada integrante do projeto para realizar tarefas mais eficientes, né? Ver a aptidão de cada um, o que é que cada um pode se engajar em termos da execução de tarefas, planejar reuniões bem pautadas e objetivas, treinar a execução, que foi um ponto forte, e levantar falhas e méritos do processo para aprendizado futuro, né? Para isso que serve a disciplina. E as considerações finais: a equipe desenvolveu, foi bem sucedida, o engajamento dos participantes na atividade realizada foi muito bom. A discussão final demonstrou um aprendizado sobre soft skills, todas as entregas planejadas foram realizadas, o orçamento planejado foi cumprido e os riscos foram contornados. Então é isso, professora, brigadão. Acho que o projeto, a disciplina em si foi muito proveitosa. A gente gostou muito da metodologia, principalmente dos materiais e como a disciplina foi organizada. A gente está disponibilizando agora o vídeo com esse slide de apresentação, e qualquer dúvida a senhora pode se comunicar com a gente. Qualquer pendência a senhora pode se comunicar por e-mail, a gente está recebendo, e qualquer dúvida a gente pode sanar. Obrigado e fique em casa.